Eu queria tocar com você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, sobre o Dimitri Payet, que é o novo reforço do Vasco. Eu já falei sobre este jogador no outro vídeo. Neste aqui, eu quero destacar, gente, alguns aspectos muito interessantes da personalidade deste jogador, que são vitais, né? Até mesmo para que ele consiga ser, dentro de campo, o jogador que ele é. De fato, muito diferenciado e com potencial para ser. É uma das maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos anos. Tem potencial para ser a melhor contratação nessa janela, para ser o melhor jogador no futebol brasileiro e para ser também uma das grandes contratações no futebol brasileiro em todos os últimos anos aí. Dimitri Payet. É para tanto? É. É sim. É muito diferenciado. Muito. Sempre foi. Ou quase sempre, né? Também vou explicar isso aqui para vocês. Contudo, importa muito que a gente observe aqui os chamados, né, efeitos colaterais dessa contratação. Deixando claro, o jogador ele pode ser o que for fora de campo ou mesmo dentro dele, no sentido negativo. E ainda assim, isto não anula necessariamente, né, a contratação do jogador. O jogador pode perfeitamente ser contratado independente de ser um bad boy, né, fora ou dentro de campo. Para tanto, contudo, é necessário que o clube tenha o que eu chamo de elementos de recepção. O que é isso? Elementos de recepção é uma condição que o clube tem, né, de receber o reforço, né, com os seus efeitos colaterais e saber lidar com esses efeitos colaterais. Algo que o Independiente del Valle faz muito bem aqui na América do Sul, no caso lá no Equador, e também lá na Europa, o destaque dentre os clubes que fazem esse trabalho é o Ajax, né? Ou seja, elementos de recepção é entender que o jogador traz efeitos colaterais e como é que a gente lida com eles. Então, há uma equipe, né, que está sempre pronta a atenuar ou resolver esses problemas. Ok? Então, isso é muito importante. Agora, o Payet tem uma questão sobre ele que é muito curiosa. Os efeitos colaterais, muitas vezes, são combustíveis para a qualidade do jogo que ele apresenta dentro de campo. Isso pode parecer paradoxal, mas não é no caso do Dimitri Payet. Vamos lá. O jogador francês nasceu em Réunion, que é uma ilha. A França ainda é uma colonizadora, né? A França ainda tem colônia, gente. É isso mesmo. No século, né, que estamos, a França ainda é um país colonizador. A Réunion é uma colônia da França. O país nasceu lá. Tem dupla cidadania. Na verdade, cidadania diretamente francesa. Começou no Havre, Le Havre, lá da França, né? Passou para um clube, para outro tal, não se encontrava. Por quê? Porque era um grande atacante, um jogador com explosão muscular muito interessante, um jogador com um drible sensacional, um jogador muito inventivo, muito criativo, um jogador que tira, e sempre tirou coelhos da cartola. Mas não funcionava muito bem. O que acontece? Quando ele é treinado pelo Marcelo Bielsa, a carreira dele deslancha. Cabe ao Bielsa o entendimento do que era o Payet como jogador. O Bielsa entende que ele é um meio-campista, um camisa 10. Então o Bielsa o centraliza ali no corredor central, evidentemente, né? O Payet para de ser um atacante. Né? Ele manda muito bem hoje como segundo atacante, mas ele não manda tão bem como atuando pelo corredor central ali como camisa 10. Então o Bielsa coloca ele como camisa 10 e ele passa a jogar muita bola. A partir de então, mesmo quando ele se manda para o ataque e em situações em que a equipe precisa que o Payet seja um segundo atacante, ele funciona. Por quê? Porque o lugar de segurança dele é o corredor central. Isso é muito importante para o jogador. Ele sabe que é ali que ele vai ficar bem, é ali que ele se sente seguro, então ele pode perfeitamente circular e mandar muito bem em outros setores do campo, mas quando ele precisa, ele volta para o lugar de segurança. E o lugar de segurança do Dimitri Payet é o meio de campo, notadamente o corredor central. Ele é tipicamente um camisa 10. Polêmico. Muito. Muito polêmico. Em alguns momentos da carreira dele, fez declarações ali, né, contra os imigrantes, em outros a favor dos imigrantes. Então ele é muito isso aí. Mas fora de campo, gente, ele é uma bomba, assim como dentro também, né? Para o bem ou para o mal, como eu já falei. O Payet é um jogador que quando ele não quer ficar no clube, ele não fica, gente, e ninguém ganha dele. O West Ham tentou ganhar, perdeu. Perdeu feio. Até porque foi uma briga pública, né? O West Ham fazendo questão de pontuar que o jogador ficaria no clube. E o Payet dando declarações que não vou ficar aqui. E não ficou. Né?
ele tem um potencial de irritar que é realmente muito interessante aos demais. Irrita mesmo, né? Então quando ele não tá feliz e quer se mandar, ele se manda, ele vai embora, né? O Dimitri Payet. Mas evidentemente, se ele toma a decisão de jogar no futebol brasileiro, ele sabe perfeitamente que ele está vindo para o futebol importante, que é o futebol brasileiro. Ele sabe que está vindo para um gigante, o gigante da colina, né? Ele sabe perfeitamente disso. Então, se ele tomou essa decisão, é porque ele já está com a cabeça ali muito antenada no futebol brasileiro e também no Vasco da Gama. Esperemos que seja assim. Eu acredito que vai ser desse jeito. Se não for, pode ser um problema, mas aí também é necessário que tenha gestão para lidar com esse problema, né? A chegada do Payet exige do departamento de futebol do Vasco da Gama que se profissionalize muito mais, ou que demonstre ações, né, muito mais profissionais, né, que configure, né, um momento novo em relação ao que vinha acontecendo, né. Agora, o Payet, gente, é um jogador que dentro de campo ele é uma figura, né, é o cara que pede a bola o tempo inteiro, ele quer a bola, é o fominha, ele quer decidir, tem pênalti, eu bato, tem falta, eu que cobro, né. O time tá numa situação complicada, manda a bola pra mim. É um jogador que não é o Messi, evidentemente, mas ele tem algo do Messi. Ele não gosta de sair. Ele gosta de ficar até o final da partida, né? É como o Lionel Messi, que ninguém tira ele de campo, já repararam? Ninguém tira o Messi de campo, gente. O Payet é a mesma coisa. Ele não quer sair. Por quê? Se a equipe tá vencendo, para o time do Payet, né, a equipe precisa configurar uma vitória ainda melhor. Né? Tá com 2 gols no placar, precisa fazer 3 ou 4, e se precisa fazer gols, por que ele tem que sair? Se a equipe está empatando e precisa, evidentemente, chegar à vitória, a equipe precisa tê-lo em campo até o final, porque ele vai construir esses gols. Se a equipe está perdendo, evidentemente que precisa ainda muito mais dele para que ele consiga reverter a situação. Então ele não quer sair, né? E ele bronqueia, ele fica bravo, ele arruma confusão quando o técnico insiste em ficar tirando-o da equipe quando a equipe precisa dele dentro de campo, né? O Dimitri Payet, gente, é aquele jogador que também se irrita muito com algumas jogadas que não funcionam muito bem, com o posicionamento equivocado de alguns jogadores e quando a bola não vai para os pés dele, né? Não vai para ele. Então veja, o que eu estou falando aqui é um jogador que já arrumou confusão até com colegas de equipe também, tal, mas tudo isso, gente, todo esse quadro que eu estou traçando sobre o Payet, né? Essa personalidade que eu estou pincelando aqui para vocês, tem muito a ver com a qualidade do jogo dele. Por quê? Porque o Payet é um jogador que precisa ser polêmico para que funcione. É impressionante como ser polêmico está atrelado à qualidade do jogo dele. Porque ser polêmico faz parte da personalidade dele. E ele tem uma personalidade muito forte, fora de campo, e o que eu chamo também de personalidade futebolística, gente, que é aquela capacidade de ser protagonista dentro das 4 linhas. Muito protagonista, né? Então veja, o jogador, quanto mais ele está bem na carreira, mais polêmico ele fica. É curioso. Quanto mais polêmico ele está, melhor ele rende dentro de campo. E também é muito interessante e curioso que, quando o Payet não vive um bom momento, ele não costuma abrir muita boca, ele costuma falar muito, né? Então, essa é a prova de que ser polêmico é algo atrelado à qualidade do jogo dele, atrelado à personalidade futebolística dele, personalidade futebolística que ele precisa ter em alta conta para que ele consiga praticar dentro de campo o baita futebol que ele costuma praticar. Então o Payet, quando está muito confiante, e por ser muito confiante, ele vai fazer aquele drible que ninguém faz. Ele vai tentar fazer colocar a bola por debaixo das pernas do zagueiro, como ninguém faz. E ele provoca, gente. É um provocador. Ele fala, eu vou colocar a bola entre as suas pernas. E ele coloca, né? O Payet também se notabilizou ao longo da carreira por gerar muitas expulsões dos defensores ou marcadores, né, volantes, né, enfim, das equipes adversárias. A sua imaturidade o levou muitas vezes a ser expulso junto com esses jogadores aí, né, com esses marcadores. Só que se há algo em que ele amadureceu, foi justamente nisso. Ganhou know-how nessa prática de provocação e hoje em dia ele manda muito marcador embora, né, que são expulsos de campo, e ele fica em campo. Ou seja, ficou muito mais maduro, né, e sabe, conseguiu pegar o tempo até, o time, né, da provocação, até quando ele tem que provocar, quando ele tem que provocar, como ele tem que provocar. Tudo isso ele aprendeu. Ele é, por excelência, um provocador, né? Então veja, como eu falei pra você, isso, alguns podem não gostar disso, podem achar que o jogador tal, fica arrumando confusão, tal, não sei o quê. Eu acho isso completamente positivo. Acho que isso não é um problema do futebol. Esses não são os problemas do futebol. E volto a dizer, o Payet
precisa ser explosivo para que ele jogue muita bola, tá? Então é um jogador, portanto, que pode chegar e pode mudar completamente ali as coisas no Vasco da Gama. O meio de campo do Vasco agora pode ter uma identidade. Por quê? Porque eu tô falando de jogador de personalidade. O jogador que pede a bola, o jogador que quer fazer jogada, o jogador que quer assumir responsabilidade, o jogador que não foge da responsabilidade. O jogador folgadinho, muito folgadinho, né? Mas que manda a bola para ele que ele resolve. Em várias equipes onde ele chegou. Vamos lá. Em várias equipes onde o Payet chegou, né, e começou a jogar. Em várias equipes, num primeiro momento, alguns jogadores não curtiram muito a chegada dele, não. Alguns, inclusive, arrumaram ali, ficaram irritados ali com o Payet em várias situações, com as provocações dele, com os comentários dele e tudo mais. Contudo, gente, basta o Payet resolver dentro de campo que todo mundo fala, opa, o cara é o cara. Então tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo, se ele é um cara complicado, né? E ele precisa se sentir justamente isso. Ele precisa sentir que ele é o cara. Ele precisa entender que a comissão técnica o percebe, né? O configura como esse cara, como esse o jogador da equipe. E ele gosta disso. Vamos lá, gente. Quem é que não gosta de um jogador desse, né? Um jogador que assume a responsa, né, que quer ser o cara da equipe, um jogador que briga para que todo mundo o reconheça como, né, o grande jogador da equipe. É um jogador que briga o tempo inteiro para que todo mundo mande a bola para ele, para que ele resolva dentro de campo. Quem é que não gosta de um jogador desse? E vamos lá. É o típico jogador que o Vasco estava precisando, né? Portanto, gente, o Dimitri Payet, ele tem sim efeitos colaterais, ele vai entregar, ele vai trazer, ele sempre entregou. Agora, ele pode, ao mesmo tempo que entregar esses efeitos, ele pode também entregar dentro de campo muito resultado. Deixa eu dar um dado para você aqui que é assustador. Assustador. O Payet, ele fez 326 jogos pela equipe do Olympique Marseille. Ele tem participação em 173 gols, gente. Para um meio-campista, é impressionante. Repito, 326 jogos, 173 participações em gols. É o cara daquele passe entre linhas, daquele passe mágico, daquele passe que você não acredita que o cara vai fazer, né? Aquele jogador que acha um atacante ali muito bem posicionado, ali no costado da zaga. Ele é esse jogador. O pacote Payet, portanto, pode ser muito positivo para o Vasco da Gama. E se der certo, caso ele realmente se encaixe, ele vai ser um dos maiores reforços que já pintaram nos gramados brasileiros em todos os tempos. Tá bom, gente? É isso.